Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. Desde a derrota do Vasco para o Avaí dentro de São Januário, que o time do Marcelo Cabo passou a ter um formato diferente dentro de campo. Aliás, um modelo completamente diferente de jogo, não só de posicionamento, mas principalmente de movimentação, o que gerou um grande debate aqui no Twitter, no Instagram, enfim, no grupo nosso lá do Telegram dos membros, debatendo exatamente se o Vasco está jogando no 4-2-3-1, no 4-4-2, no 4-1-4-1, 4-3-3, enfim. E depois dessa vitória contra o Confiança, Marcelo Cabo deixou bem claro que a estrutura que ele vê nesse Vasco dele é um 4-4-2. Mas ele diz também que no segundo tempo passou a jogar no 4-2-3-1, com variações para um 4-3-3. Ou seja, dentro de um mesmo jogo, a gente vê diversos esquemas diferentes. Você tem esquemas distintos, inclusive, para cada fase do jogo. Eu já mostrei isso aqui em alguns momentos. Então resolvi fazer esse vídeo aqui exatamente para mostrar quais são as reais mudanças nesse time do Vasco desde a derrota para o Avaí. Desde então, o Vasco fez 5 jogos pela Série B, venceu 3 e perdeu 2. Os 2 jogos em que o Vasco perdeu, exatamente partidas onde o Bruno Gomes foi expulso. Ou seja, quando o Vasco teve 11 jogadores em campo, teve o seu sistema todo montado, o Vasco venceu desde que mudou essa ideia de jogo. Eu vou explicar um pouquinho aqui, vou tentar mostrar o meu ponto de vista, o porquê eu ainda continuo dizendo que esse Vasco parte de um 4-2-3-1, o que não quer dizer que não exista também o 4-4-2. Aí talvez seja uma questão simples de ponto de vista, de você imaginar em qual momento do jogo você está definindo o esquema de uma equipe. Mas a parte mais importante é a variação que esse Vasco tem tido, e é isso que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, antes de eu começar aqui a análise, já faço convite para você que está passando pela primeira vez aqui no canal, e se gostar do conteúdo, se inscreve aqui para você assistir os outros vídeos, assistir os próximos vídeos, inclusive os mais antigos, e deixe seu like também no vídeo, que isso ajuda demais na divulgação do canal. Bom, para a gente entender o que mudou nesse Vasco do Marcelo Cabo nos últimos 5 jogos, primeiro a gente precisa relembrar quais eram as ideias do Marcelo Cabo para esse time lá no início da temporada, que foi levada até a derrota para o Avaí dentro de São Januário, para a gente tentar entender o que mudou a partir disso. A ideia do Vasco, desde o início da temporada com o Cabo, lá no Campeonato Carioca ainda, era jogar no 4-2-3-1 posicional, fazer um time de mais posse de bola. Para o time se posicionar como o técnico gostaria em cada fase do jogo, você precisa trocar alguns passes para ganhar tempo, para que esses jogadores se posicionem na área determinada. A ideia do jogo posicional é essa. Em cada momento do jogo, você tem um posicionamento diferente para que exatamente você consiga encontrar os espaços na defesa adversária. Por exemplo, a gente fala muito em amplitude. Amplitude é exatamente o que a gente vê aqui nessa linha de 3 do 4-2-3-1 que o Vasco vinha fazendo. 2 jogadores muito abertos pelos lados do campo, exatamente para atrair a marcação de um lateral, por exemplo, e você mantém aqui Marquinhos Gabriel e o Cano um pouco mais centralizados para segurar os zagueiros. E isso abre espaço no que a gente chama de meio espaço, exatamente esse corredor entre o centro e a lateral. E a gente viu muitas vezes no Campeonato Carioca o Galarza, por exemplo, entrando aqui como segundo volante e finalizando as jogadas. Tanto que o Galarza, se não me engano, fez 2 gols e deu 3 assistências só no início da temporada. Era uma grata surpresa desse time do Marcelo Cabo, aliás, continua sendo, mas surgiu exatamente dali. Então esse jogo posicional tinha como uma ideia muito clara o posicionamento desses jogadores extremamente abertos e muitas vezes o Marquinhos Gabriel ficando um pouco mais preso com o Cano à frente. Então dava a sensação, e a gente comentava muito sobre isso, que era um time de pouca mobilidade. Exatamente porque a gente via pouca movimentação desses jogadores por dentro. E muita da dificuldade do Vasco de tirar a bola dos pés dos seus jogadores de defesa se dava por conta disso. Aqui fica um espaço muito grande para o Marquinhos Gabriel circular. E, naturalmente, ele tinha sempre muito mais dificuldade para encostar nesses jogadores, já que eles estavam sempre muito abertos. Qual é a primeira mudança do Vasco em relação à forma de jogar nesses últimos jogos? O Vasco abriu mão do jogo posicional. O Vasco abriu mão de ter uma posse, cada vez que recuperava a bola, ter que trocar 15, 20 passes para se organizar e atacar.
o Vasco passou a ser um time que recupera a posse de bola e tenta sair em 2, 3 toques até chegar ao gol. E o que mudou em relação a isso? O Vasco se defende, desde o início da temporada, num 4-4-2. Isso aí não foi uma alteração nova. O Vasco, mesmo no 4-2-3-1 posicional, quando perdia a bola, baixava a linha num 4-4-2, com 2 jogadores por dentro, e aí você tinha Gabriel Peck, Jabá, Peck, Morato, enfim, quem estivesse jogando pelos lados, e o Marquinhos Gabriel um pouco mais à frente com o Cano. Então esse 4-4-2 defensivo não teve nenhuma alteração. O que acontecia? Quando o Vasco recuperava a bola, esse jogador abria na ponta e o outro abria na outra ponta, o Marquinhos ficava e o Cano subia. E aí você configurava esse 4-2-3-1 posicional com esses jogadores bem abertos. O que mudou a partir de agora? E o que configura um 4-2-3-1 e o que configura um 4-4-2? Quando o Vasco recupera essa posse de bola, ele sai em mais velocidade. Ou seja, não precisa trocar mais 15, 20 passes na defesa para posicionar os jogadores. Exatamente porque você retoma essa bola, muitas vezes com os volantes ou os laterais, e o MT pela esquerda faz esse movimento se aproximando por dentro, o Peck ou o Morato também faz essa movimentação saindo do lado para dentro, Marquinhos Gabriel serve como opção de passe por dentro, se aproxima pelo lado, aí depende muito como vai desenrolar a jogada, e o próprio Cano saindo muito mais da área e se aproximando. Então o que mudou principalmente nesse time do Vasco? A liberdade desses 4 homens de frente, que agora vem sendo formado por MT, Marquinhos Gabriel e o Gabriel Peck no último jogo, e o Morato vinha sendo titular anteriormente, e o próprio Cano aqui com mais mobilidade. Aí você vai falar, pô, Garoni, mas o Cabo falou que é um 4-4-2 agora, não é mais um 4-2-3-1. O que configura um 4-4-2? No entendimento que eu acredito ser do Marcelo Cabo, é a movimentação desse jogador um pouco mais à frente. A gente viu o Gabriel Peck muitas vezes entrando dentro da área, inclusive teve um gol anulado contra o Confiança, por exemplo. E em outros momentos, ele entrou dentro da área aqui também, junto do Cano. Nos jogos que o Morato foi titular, a gente viu também essa movimentação. Quando isso acontece? Na maioria das vezes, quando o Vasco consegue trabalhar um pouco melhor a bola no campo ofensivo, e aí você tem o MT pela esquerda, o Andrei subindo pela direita e o Marquinhos Gabriel centralizando. Então você consegue fazer esse losango no 4-4-2. Mas qual é a grande questão aqui? O Vasco já não é mais um time de posse de bola. Ou seja, o tempo para você sair daquele 4-4-2 defensivo, onde o Morato ou o Peck estavam aqui, marcando o lateral pela direita, já não existe tanto. Ou seja, o Vasco tenta acelerar esse jogo. O que acontece no momento que o Vasco acelera o jogo ao invés de trabalhar a bola com calma? Esses jogadores que estão abertos pelo lado, continuam pelo lado. Como eu falei, Marquinhos Gabriel sobe, aliás, Marquinhos Gabriel centralizado, o Peck sobe, o MT também sobe e o Cano mais à frente. Você volta ao 4-2-3-1. O que define que é um 4-2-3-1? Exatamente essa linha de 3. E isso a gente vê muito claramente, por exemplo, no gol contra o Confiança. A jogada se desenrola com o Peck pela direita, Marquinhos Gabriel se aproxima, a gente falou da liberdade aqui, exatamente isso. O próprio Cano vem aqui atrás participar da construção da jogada e o MT acompanha a jogada pelo lado esquerdo. E a definição acontece exatamente com o Marquinhos centralizado, MT pela esquerda, Peck construindo pela direita e o Cano acaba ficando aqui para trás, mas basicamente nós temos a linha de 3 mais o centroavante construindo. Inclusive a gente vê isso também contra o CRB, que foi o primeiro jogo do Vasco após a mudança na ideia de jogo. O gol do Léo Jabá, que é o segundo gol do Vasco ali no segundo tempo, é o Jabá construindo pela direita e você vai ver o Marquinhos Gabriel por dentro e o Galarza, que vinha fazendo a função do MT naquela partida, aparecendo pela esquerda com o Cano dentro da área. E a gente vai ver no terceiro gol também do Marquinhos Gabriel, como o Léo Jabá aparece pelo lado direito, o Galarza sai da esquerda e entra dentro da área, ou seja, o fato de pisar na área não transforma ele no segundo atacante, o que diz muito mais, na verdade, sobre a liberdade de movimentação. E o Galarza ajeita para o Marquinhos Gabriel chegar e finalizar, marcando o terceiro gol. Ou seja, nos principais lances do time, a gente vai ver esse bloco andando junto, esses 4 jogadores. O que deixa muito claro que existe a ideia de uma linha de 4 e de uma linha de 2 volantes. Exatamente porque esse time joga muito mais na transição em velocidade. Quando o Vasco tem tempo para trabalhar essa bola, aí a gente vai ver sim, em alguns momentos, essa bola sendo trabalhada com o Andrei ou Bruno Gomes pela direita,
E o MT aparecendo pela esquerda e o Marquinhos centralizado, fazendo esse losango. Aí a gente pode ter em alguns momentos o Peck ou o Morato se aproximando muito mais do Cano, e a gente viu isso em alguns momentos. Ou seja, a gente está vendo, na verdade, um Vasco que antes era engessado num 4-2-3-1, passando a ter variações e dinâmicas diferentes no jogo dentro da mesma partida. Ou seja, o Vasco tem, quando tem a posse de bola, ataque em alguns momentos no 4-4-2, depende da movimentação desse jogador aqui, se ele vai ficar nessa linha e se o MT vai subir um pouquinho mais. E nos momentos onde sai em velocidade, também ataca no 4-2-3-1. Então, esse debate, se é um 4-4-2, um 4-2-3-1, ou em alguns momentos tem a variação para 4-3-3 e tem em alguns momentos, principalmente defensivamente, com o MT baixando para essa linha aqui, e o Vasco marcando no 4-3-3, por exemplo, com um Cano centralizado, o Peck e o Marquinhos Gabriel um pouco mais à frente. Mas o mais importante da mudança é você entender que a movimentação desses jogadores alterou. E exatamente por conta dessas alterações, dessas movimentações desses jogadores de frente, que você tem a possibilidade de atacar de diferentes formas, de você se movimentar de diferentes formas e sair exatamente daquela ideia engessada que o Vasco vinha tendo antes. Até por isso o Vasco consegue ser um time mais vertical. O Vasco rouba essa bola e você tem sempre a movimentação desses 4 homens de frente para receber. E quando o Vasco tem a posse de bola, ainda que você tenha esse segundo jogador, esse segundo volante do meio-campo construindo também, não acho que ele seja necessariamente um meia. Até porque, como eu disse aqui, lá no Carioca, o Galarza fazia essa função e entrava dentro da área também para concluir, e mesmo assim era considerado um volante. Em resumo, dentro de um mesmo jogo, temos sim um 4-4-2, temos sim um 4-2-3-1 e temos sim também, em muitos momentos, um 4-3-3, assim como já tiveram em alguns momentos um 4-1-4-1. Então, para mim, como eu venho dizendo, desde o jogo contra o CRB, a principal mudança nesse time do Vasco não é no esquema tático necessariamente, mas sim na movimentação desses homens de frente, que é o que permite as mudanças táticas. Você pode ver um time iniciando a jogada, saindo no 4-2-3-1, prendendo essa bola um pouquinho mais, se movimentando e vendo essa chegada de um 4-4-2, por exemplo, com 2 jogadores, um pela direita e um pela esquerda. Ou seja, futebol é dinâmico. E a gente tem visto exatamente um Vasco um pouco mais dinâmico em relação ao que vinha sendo no início da temporada. É claro que é só o início de um trabalho em relação à mudança que foi feita. Mas o Vasco já mostra pelo menos alguns resultados superiores ao que vinha tendo. Como eu disse aqui, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. E os 2 que perdeu foi quando teve um jogador expulso. Aliás, o mesmo jogador, o Bruno Gomes, expulso 2 vezes. Quando jogou com 11, venceu, ainda que não tenha convencido. Bom, galera, é isso. Minha análise desse novo Vasco do Marcelo Cabo, que vem devagarzinho tentando ganhar um novo formato, é essa. Espero que vocês tenham curtido. Faço mais uma vez o convite para você se inscrever no canal, deixar o like e, se puder, torne-se um membro para contribuir com o meu trabalho. Valeu, galera. Obrigado, saudações e até a próxima.